Bom, cabeças, voltando aqui, então fiquei de dar alguns exemplos desses exercícios aqui com vocês, e agora o nosso assunto é teste de mesa, tá? Então, eu vou pegar um desses exercícios aqui com vocês, um só, vou fazer lá no Java, tá, com vocês. Esse daqui eu já mostrei, o fluxograma na outra aula, então praticamente eu dei a resposta, então não vou fazer de novo. Deixa eu ver o próximo aqui. Pegar um outro. Tem esse exercício aqui, ó. Então, faça um algoritmo para prever a velocidade média de um carro, sabendo que futuramente esse programa irá calcular também o valor da multa se ele estiver acima da velocidade. Para isso, solicite os seguintes dados. Então, o percurso percorrido, o tempo gasto no percurso, e aqui, dado esses exemplos aqui, que eu passei para vocês, então, com base nesses exemplos, vocês já têm um teste de mesa a fazer. Tá? Então, o que é esse teste de mesa? Então, para fazer o teste de mesa, eu vou abrir aqui o Excel, que eu acho que é a forma mais fácil aqui, como eu estou sem a lousa, né, para eu mostrar para vocês como que funciona. Então, eu vou abrir aqui o Excel. E aí eu tenho que pensar em quais variáveis eu tenho para quando eu fazer esse programa eu saber se ele está certo ou não, se eu fiz alguma coisa errada, tá? Então eu sei que eu tenho aqui os dados de entrada, processamento e saída. O que eu tenho de dados de entrada? Entrada, eu tenho o percurso, tá? Então eu vou ter aqui, ó, o percurso é uma das minhas variáveis desse programa. Eu vou ter o tempo, que é uma outra variável. Então, aqui nesse caso, gente, reparem que para fazer cálculo, esse tempo aqui, vocês também vão ter que converter aqui os minutos, tá? Como nós fizemos nessa primeira aula. Senão, não consegue fazer o cálculo, assim como esse daqui, que vai calcular os 70% também, tá? Da comissão. Então, vamos lá. Então, eu tenho o percurso, o tempo. E aí, aqui eu tenho a média da velocidade. Então, para eu calcular a média, eu tenho um processamento a ser feito, né? Então, qual que é o cálculo, né, da média de velocidade? Né? Que aí eu vou ter aqui a saída. Aqui eu vou ter o cálculo e aqui eu vou ter a saída. Então, vamos supor aqui o primeiro exemplo que ele está dando no exercício que a pessoa vai percorreu, na verdade, 150 quilômetros. Então, vamos supor essas rodovias aí, que eles já estão fazendo cálculo de velocidade para aplicar multa para as pessoas. Eles colocam um radar no início da rodovia e em determinado ponto da rodovia fazem o cálculo da velocidade média das pessoas para fazer as multas. Então, mesmo que a pessoa freie quando está perto do radar, não vai adiantar. Tá? Então, é isso que nós estamos simulando. Então, vamos supor que a pessoa demorou 1h13, que é o que está falando aqui, ó. 1h13. Então, a gente sabe que 1h13 vai ter que fazer lá o cálculo, tá? Então, eu vou ter que pegar esses 13, ver a quanto que esses 13 corresponde lá no meu programa. Então, vai ser 13 dividido por 60, que vai dar, em média, 0,21, certo? Vou colocar 0,22, ó, vamos arredondar. Então, eu sei que 1,13 é a mesma coisa que 1,22. Então, já fiz o cálculo aqui, tá? Bem rápido na calculadora. Por quê? Porque esse é o nosso teste de mesa, então já tem que saber quais são os resultados. Então, como que é feito o cálculo, né, da velocidade média? Como que eu cheguei aqui nesses 122 quilômetros? Então, eu vou dividir a quilometragem pelo tempo que a pessoa levou, certo? Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, ó, eu vou dividir os 150 quilômetros dividido por 1,22. Então, a velocidade média desse cara era 122,9, praticamente 123 km por hora. Se essa rodovia, ó, olha só, essa rodovia é 110 km por hora a velocidade, esse cara vai pagar multa. Mas a multa, a gente vai ter uma condição.
para pagar a multa. Vou ter que verificar se esse valor é maior que esse. Se for maior, então tem as regras da aplicação de multa, até 10%, 20%, se é grave, gravíssima. Então aí vai entrar, coloquei aqui, ó, os condicionais, que já é assunto para as próximas aulas. Então vai começar a ficar mais interessante nossos códigos, eles vão começar a tomar decisões a partir, né, das próximas aulas. Então vai ficar bem, bem legal mesmo, tá? Então a gente vai conseguir fazer umas coisas bem mais interessantes, mas eu preciso que essa questão da entrada, processamento e saída fique muito clara e que vocês consigam fazer esses exercícios básicos, tá? Que isso esteja muito claro na mente de vocês, senão, se a gente seguir adiante ainda com dúvida, vai ficar complicado, tá? Então, eu preciso que tudo isso seja sanado nesse momento, essas dúvidas de vocês. E aí, com isso, eu vou fazendo outros exemplos, tá? Então, eu dei aqui 150. Aí vamos supor que a pessoa demorou, vou colocar aqui, ó, 100 quilômetros, a pessoa demorou 1h30. 1h30 eu já sei que é 1,5, tá? Então eu vou colocar aqui, e aqui eu já vou fazer até o cálculo automático para ficar mais rápido. Então é essa célula dividido por essa. Então, essa dividido por essa célula. E o céu. 1h30. A pessoa demorou. Então, aqui, ó, se a pessoa percorreu 100 quilômetros e ela demorou 1h30 para percorrer, ó, ela estava a 66 quilômetros por hora. Vou fazer só mais um, tá? Então, vamos supor que a pessoa percorreu 50 quilômetros e ela demorou para percorrer esses 50 quilômetros, sei lá, 50 minutos, tá? Então, eu já vou colocar aqui 50 dividido por 60, porque aí ele já traz o valor aqui no Excel, fica mais fácil. Então, deu 0,83 e aí aqui vou fazer o mesmo cálculo da forma. Então, ó, aqui ele estava a 66 km por hora e aqui ele estava a 60 km por hora. Então, eu já tenho valores para o meu teste de mesa, tá? Então, eu já fiz aqui os processamentos, né? Que no caso é a fórmula, tá? Então, aqui ficou mais fácil, né? Nesse sentido de fazer, para vocês verem a importância desse teste de mesa. Agora, normalmente a gente rascunha isso no papel mesmo, tá, gente? Tô fazendo aqui no Excel só para vocês entenderem. Então, eu já tenho 3 valores aqui para fazer o meu teste de mesa, tá? Então, vamos lá agora para o programa. Então, o programa que nós vamos fazer é esse daqui, certo? Então, eu vou fazer isso no Java, tá? Mostrei. Então, vou abrir aqui o NetBeans. Uma outra opção para quem não conseguiu instalar o NetBeans é usar o Decoder, tá? Então, uma plataforma que dá para vocês utilizarem tranquilamente, tá? Ela é emulador online. Como a gente não está programando orientado a objeto ainda no Java, são programas separados, ela vai funcionar tranquilamente aqui com vocês, tá? Então, ó, vou vir aqui em criar um novo arquivo. Deixa eu logar. É legal logar com a conta, porque já fica tudo salvo também na conta de vocês. Eu vou vir aqui, ó. Ele ainda está processando. Agora foi, ó. Já apareceu aqui. Aí eu vou clicar em criar um novo arquivo aqui no Decoder. Esse arquivo, ele é legal porque ele dá para fazer em várias linguagens de programação. No nosso caso, a gente está usando Java. E aí, esse programa aqui, ele é para fazer o que mesmo? Nossa, eu já até esqueci. É a velocidade média. Então, ele faz o cálculo da velocidade média, esse exercício. Então, a gente vai criar aqui um espaço no Java para fazer. Então,
Aí aqui eu posso compilar. Então eu vou montar aqui no NetBeans, que eu sei que a maioria conseguiu fazer. Então eu vou vir aqui, ó, iniciar um novo projeto, vem aqui em Java, aplicação Java, vai para o próximo. E aí aqui eu vou colocar, vocês podem dentro de um projeto colocar todos os exercícios, tá? Então eu vou colocar aqui lista de exercícios 2, por exemplo, a lista 2 que eu vou passar para vocês. Semana passada eu passei uma outra, né, que vocês tiveram que entregar. Aí essa é a segunda. Então aqui eu coloquei a lista, ó, reparem que ele sempre cria um projeto dentro de um pacote. Aqui eu vou renomear esse projeto para ele não ficar com esse nome, ó. Eu venho aqui em refatorar, renomear, e eu vou dar o nome desse daqui de velocidade média. Gente, aqui sempre uma classe Java, ela começa com a primeira letra maiúscula, tá? Obrigatoriamente. Então, sempre com letra maiúscula. Por enquanto eu não vou explicar o porquê, porque a nossa questão é algoritmo mesmo, mas quando a gente entrar em programação orientada a objetos, vocês vão entender melhor. Então, a sintaxe do Java é essa daqui, ó. Então, eu tenho aqui public class, aí vem o nome do meu arquivo, que é o mesmo nome do arquivo, é o mesmo nome da classe, sempre, aqui em Java. Aqui, esse public static void main string arg significa que essa é a minha classe principal. Então, esse código, para ser executado, ele precisa estar dentro da classe principal, tá? E aí, nós vamos criar aqui dentro o nosso algoritmo da velocidade média e depois a gente vai testar de acordo com o teste de mesa. Então, o certo, na verdade, desse daqui seria fazer até o fluxograma, tá? Para ficar certinho, para eu ir seguindo a sequência, né, desse exercício, para eu fazer todos os passos dentro de um só, tá? Então, vou até clicar aqui em New, porque é muito rápido para fazer. E eu acho que é uma coisa que não tem erro mesmo, tá? E o importante para mim é que, de fato, vocês entendam esses exercícios e que vocês consigam fazer todos nesse momento. Mas se vocês não tentarem fazer sozinhos, é complicado. Então, para o vídeo, tenta fazer sozinho primeiro, sabe? Depois só vê se tá certo, porque se vocês ficarem olhando sempre as minhas respostas, é que essas aulas à distância é complicada, né? Porque eu não consigo estar aí do lado a lado de vocês tirando as dúvidas. Mas procurem parar o vídeo e tentar fazer primeiro sozinho e não ver as respostas. Vocês não aprendem se vocês ficarem só vendo as respostas e copiando. Isso é um fato. Então, depois vai ficar complicado, tá? Então, procurem não ver. Eu vou fazer porque eu preciso mostrar. Mas procurem tentar fazer sozinhos antes. Pausa o vídeo e tenta fazer, tá? Que nem eu vou fazer o fluxograma. Tenta fazer agora sozinho e depois, olha se ficou certo. Tá? Então, ó, esse fluxograma eu vou pedir o percurso e o tempo gasto. Então, início, entrada, já fiz a entrada, peraí, processamento, saída e final. Então, vamos lá, início. Aí, o que eu preciso? Quais são os dados de entrada? O percurso e o tempo. Então, vou colocar aqui, temp, percurso e o tempo percorrido. Basicamente é isso, tá? E aí, para fazer o cálculo, a gente sabe que a gente vai primeiro ter que fazer a conversão do tempo, tá? Aqui não é só tempo, né? No nosso caso, a gente vai pedir a hora e o minuto, certo? A gente vai ter que fazer separado, pedir a hora e o minuto. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer um exercício que vai ter 2 processamentos. Eu vou fazer separadinho, um para fazer o processamento do minuto e o outro para fazer a velocidade média, para ficar separado, tá? Então, primeiro, vou fazer aqui, ó, faz a conversão, que a gente já até viu. E aí eu vou pegar aqui o minuto e vou dividir por 60.
Então, esse é o primeiro dado, tá? Da conversão. E eu vou somar com a hora. Vou pedir a hora e o minuto separado na hora que eu vou solicitar para o programa. E aí eu já tenho a conversão. Então, por exemplo, 1h30 é a mesma coisa que 1,5, tá? Então, isso é o resultado que vai dar aqui em conversão, por exemplo. E aí a velocidade média. Então, eu vou colocar aqui, ó, del média. Vai ser o quê, gente? Vai ser o percurso dividido pelo tempo. Que no nosso caso, o tempo aqui ele está como conversão. Aí eu vou chamar ele de tempo. Deixa eu ficar mais claro aqui. Vai ser o percurso dividido pelo tempo. E aí ele vai dar a velocidade média. Qual que é a saída? Eu tenho 2 processamentos, mas uma saída só. Nesse caso, a saída é vel média, velocidade média. E aí aqui eu tenho o fim do fluxograma. Então fica muito mais fácil, às vezes, quando eu faço esse fluxograma, antes de começar a construir lá no NetBeans. Tá? Então fica mais fácil essa questão de fazer o fluxograma antes, certo? Então ele vai ligando aqui, ó, as setinhas. Tá? Então eu tenho que fazer a ligação e aí construir em Java agora, certo? Então vamos lá. Então eu sei que em Java eu vou precisar de quantas variáveis? Percurso, hora, minuto, tempo e velocidade média. Olha só quantos, né? Então vamos lá. Eu vou criar, que tipo aqui a gente sabe que precisa definir os tipos de dados. Então eu vou definir tudo como double. É como se fosse o decimal lá no Visual G, certo? A gente vai colocar double. Então eu tenho o percurso, eu vou ter a hora, o minuto, o tempo, a hora, percurso, minuto, tempo e a velocidade média. Ó, todas essas variáveis nós vamos utilizar aqui, eu vou colocar todas como double, tá? Por enquanto. Então, essas são as criações das variáveis e agora eu vou fazer, vou definir o que é de entrada. Para fazer os dados de entrada, a gente vai ter que usar aquela classe scanner, tá? Do Java que eu mostrei na última aula para vocês, que é essa daqui, ó. Vou até copiar para tentar fazer um pouquinho mais rápido com vocês. Então, quando eu colo aqui, ó, não esquece, gente, que ele tem que fazer a importação, tá? Da classe scanner, coisa que lá no Visual G não precisa, mas aqui no Java precisa. Então, aqui, ó, foi instanciada a classe scanner, que eu vou utilizar. Aí eu coloco aqui a entrada. Então, a minha entrada é digite o seu percurso, né? Digite o percurso percorrido. Na verdade, isso lá na rodovia vai ser determinado pelas câmeras, né, que estão colocadas lá, que a gente só está dando um exemplo. Então, digite o percurso e aí ele vai fazer a entrada, né, do pair aqui. E aí, para fazer isso, aqui na entrada, a gente vai chamar entrada ponto e a gente vai chamar o next double, tá? Porque ele precisa fazer, como todos são do tipo double, eu preciso converter esse valor que a pessoa vai digitar aqui, que normalmente ele é string, para double. E aí vamos copiar esse código. E aí eu tenho que pedir. O que agora? A hora e o minuto, certo? Então vamos pedir a hora e o minuto. Então digite o percurso, digite a hora e digite o minuto, tá? Vou colocar aqui, ó, digite a hora 100 vezes o minuto para fazer o cálculo. Aí a hora vai ficar dentro da variável hora, o minuto vai ficar dentro da variável min, né? Que a gente colocou aqui em cima. Beleza, ó. Essas 3 informações de entrada, então eu já fiz, tá? Os dados de entrada aqui de acordo com o meu fluxograma. Então, esses 3 aqui já foi resolvido.
Para onde que eu vou agora com o meu processamento? Então, tenho 2 processamentos para fazer. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, quais são os processamentos? Então, eu vou comentar aqui, ó. Processamento. O meu primeiro processamento é que o tempo, ele vai receber os minutos dividido por 60, a gente já sabe, somado com a hora. Essa é a conversão, certo? Então, ó, então eu estou usando, eu separo aqui com ponto e vírgula. Então, já fiz a primeira parte, meu primeiro processamento está sendo feito. E aí, agora eu vou fazer o próximo processamento, que é para calcular a velocidade média. Então, a vel média, aqui em cima, ó, reparem que ele até seleciona, identificando que já tem essa variável, ela vai receber o quê? O percurso dividido pelo tempo. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, velocidade média recebe o percurso pelo tempo. Tudo bem? E aí, pronto, eu já fiz os 2 processamentos, ó, já fiz esse e já fiz esse. Agora eu vou fazer só a minha saída e acabou o meu programa, tá? Então, vamos fazer a saída agora, ó, comentar. Na saída, a gente vai usar um System Out, aqui, ó, para saída, é uma mensagem na tela, a gente monta a mensagem. Vou colocar aqui, ó. A velocidade desse carro era de... Aí eu vou colocar um sinal de mais aqui. Aí coloco vel média mais a velocidade desse carro era de, por exemplo, 122. Aí vamos colocar assim, ó, km barra H, que é de quilômetros por hora, certo? Então, esse é o que eu quero mostrar no final do exercício. Aí, vamos executar ele para ver se está dando certo, certo? Vamos fazer a execução aqui, ó. Então, digite o percurso. Aí, vai entrar o nosso teste de mesa. Então, eu vou digitar esse percurso, esse tempo, esse percurso, esse tempo, esse percurso, esse tempo. Se der esses resultados aqui que eu já fiz na calculadora, eu sei que meu programa está certo. Senão, eu errei em alguma coisa. Então, essa é a importância do nosso teste de mesa, que vocês façam para saber se o exercício está certo. Tá? Então, eu vou digitar o primeiro percurso lá, 150 e 1h13, certo? Então, ó, percurso 150 quilômetros, 1h13. E aí ele mostrou lá, a velocidade desse carro era de 123, blá, 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 quilômetros por hora. E aí a gente vai ver se tá dentro, ó, certinho. Ah, mas vai que deu algum chute, deixa eu fazer de novo esse daqui, ó. Então, vamos fazer 100 quilômetros que a pessoa percorreu e demorou 1h30. Então, vamos lá. Então, vou executar de novo o programa, fazendo com os dados do meu teste de mesa para ver se ele está certo. Tá? Então, andei 100 quilômetros, levei 1h30 minutos. Então, olha lá, ele disse que eu estava 66,666 km por hora. Então, certinho. Tá? Então, para quem está com problema com o NetBeans, eu só vou mostrar que ele roda igualzinho. Tá? Eu vou incluir, copiar aqui, inclusive a parte do scanner. Eu vou rodar ele aqui no decoder para vocês verem que vocês podem fazer por aqui, tá? Também. Só que aqui vocês precisam construir, porque lá na NetBeans ele já traz as classes, ele importa isso daqui sozinho. Então, vocês vão ter que fazer a importação do pacote do scanner, tá? Por conta, vão ter que criar a classe, vão ter que criar o Public Static Void Main, aí só depois fazer o código. Só não esqueçam desse detalhe, ó, mas eu vou mudar aqui também esse código. Aí ele vai fazer a execução. Aí eu vou colocar percurso 100. Aí demorei 1h30.
E aí, ó, ele trouxe a velocidade igualzinho, gente. Então, ele roda, tá? Ele também funciona. Aí, para quem tá fazendo no celular, quem precisa fazer no celular, ou, né, que tem esse aplicativo no celular, vocês podem baixar o decoder no celular de vocês, tá? Que ele tem esse nome aqui, decoder. Então, vocês podem usar no celular também, tá? É uma opção. E aí, dá para compartilhar também comigo depois, se vocês precisarem, para que ele tenha a opção de compartilhar. Então, é isso, tá? Então, na aula de hoje, o que nós vimos, né? Vocês vão pausar o vídeo, vão ver esses outros exercícios, tá? Esse daqui eu preciso que vocês entreguem, então vocês vão entregar esses 4, que eu imagino que vocês já tenham pronto, então vocês só vão adaptar para o Java, para treinar. E mais esses 4 que são novos, tá? Inclusive eu já fiz uns com vocês, então não tem segredo. Já fiz o fluxograma desse, fiz a resposta desse, então praticamente só tem 2 para vocês fazerem sozinhos. Mas o treino, gente, o treino é o que é mais importante na lógica da programação. Então, preciso que vocês treinem, façam os testes de mesa, tá? Então, eu estou dando aqui, inclusive, né, alguns dados, esses que estão pintados, é como se fossem os dados do teste de mesa para vocês rodarem, ver se o programa está funcionando, se deu certo. Então, não deixem de fazer os testes, ó. Aqui nos minutos eu dei aqui uns valores para vocês testarem também. Esse daqui eu dei 2. Para testar o quanto que a pessoa vai ganhar de hora extra, que eu tenho que fazer um cálculo de 70% a mais. Na aula anterior a gente já fez exercício que calculava percentual, então vocês já sabem fazer percentual, então é só terminar esses exercícios e enviar, tá bom? Então, depois a gente vai começar a falar já de operadores lógicos e operadores relacionais. Tá? Então, vai ser bem legal também, vai ter bastante exercício, tá? Sobre esse assunto, mas eu preciso que vocês já estejam craque aqui nessa parte da construção dos fluxogramas e que já saibam, já fique claro para vocês a questão de entrada, processamento e saída, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês me procurem, pode perguntar no canal, mesmo aqui do YouTube, ou no Teams, lá vocês podem colocar as informações que eu também tiro, tá? Das aulas. Então, até